Opa, opa, olha, a gente volta. Não falei que era rápido? Você ainda tá aí, tá ligado? Professor, vamos lá. O que que o senhor está trabalhando? O que que o senhor está apresentando para a gente? Para facilitar tudo isso que a gente está discutindo agora, para que você compreenda melhor, eu gosto logo de fazer uma perguntinha. Você estava nas nossas últimas aulas? Quando eu pergunto se você estava nas nossas últimas aulas, eu não estou falando só da aula da semana passada, não, mas as aulas do comecinho do mês. Aulas aquelas onde nós apresentamos a famosa equação do primeiro grau com uma variável. Ou seja, eu preciso saber equação para saber sistemas de equações. Eu tenho 4 processos resolutivos para sistemas. Eu posso resolver um sistema de equações, que é aquele que são 2 equações com 2 letrinhas, professor, pelo método da adição, pelo método da substituição, pelo método da comparação e pelo método gráfico. Mas, algebricamente falando, quais destes métodos, quais entre esses 4 métodos, é o que é mais prático, é o que faz com que nós cheguemos mais rápido ao resultado? Professor, é o método da adição ou o método da substituição. Nas 2 últimas aulas essas da semana passada, nós apresentamos para vocês o método da substituição. Fizemos um passo a passo resolutivo, onde no método da substituição, nós iniciávamos escolhendo uma das equações, ou a equação de cima ou a equação de baixo. Para quê? Para isolar uma letra. Você estava aqui? Você já está lembrando, mais ou menos. Isolei uma letra, professor, substituí na outra equação. Desenvolvia, resolvia igual qual uma equação do primeiro grau com uma variável. Encontrávamos a primeira solução, encontrávamos o resultado da primeira letrinha. E ao encontrar este resultado, substituía, professor, na outra equação. Ou em qualquer uma das duas, na realidade. Depois que você encontra a primeira letrinha, você pode substituir em qualquer uma das duas. Prof, eu acho que eu estava presente. Vocês estavam? Já estou vendo polos aqui, assim, novos conectados. Boa noite, São João da Vajota. Sejam bem-vindos. Fiquem à vontade para participar pelo chat do IPTV. Prof, e o da adição? O da adição eu acho mais prático, mais direto, mais simples. Por quê, professor? O método da adição, ele consiste em querer que você cancele logo uma das letras. Para quê? Para minimizar o meu trabalho. Então, eu vou olhar lá o x, eu vou olhar o y. Na realidade, quando eu digo olhar para o x, olhar para o y, eu estou pedindo para você olhar para os numerozinhos que ficam na frente do x da equação de cima, na frente do x da equação de baixo. Olhar para os numerozinhos que ficam na frente do y da equação de cima, na frente do y da equação de baixo. Esses numerozinhos nós chamamos de coeficientes. Como é que funciona o método da adição? Eu tenho que já verificar de cara se os coeficientes da letra que eu quero cancelar já são os mesmos e com sinais opostos. E se não forem, a gente multiplica, professor, a equação de cima e a equação de baixo por outro valor, professor, que eu já até demonstrei para vocês como que eu devo pensar nesse número, de modo a tornar esses coeficientes iguais e opostos. Para quê? Ao somarmos, a gente cancelar. Prof, naquele sistema lá, eu acho que não precisava nem multiplicar, não. Precisava? Eu acredito que não. Vamos iniciar a nossa segunda aula de hoje? Sejam bem-vindos à nossa segunda aula de hoje, Matemática EJA, etapa 5. Conteúdo, professor, sistemas de equação do primeiro grau, resolução pelo método da adição. Eu parei a aula, professor, a passada bem aqui, professor. Vocês conseguiram perceber que esse aí, professor, o método ideal para resolver esse sistema aí é o método da adição, professor. Por quê que esse é o método da adição? Eu olhei para o coeficiente do y, eu olhei para o coeficiente, professor, do x. Do y, professor, é igual nas duas equações. E o melhor de tudo, professor, com sinais opostos. Se eu somar, vai cancelar. Opa, grande Paulo André. Boa noite, querido. Seja bem-vindo. Fique à vontade para participar do nosso chat ao vivo. Você conseguiu fazer, Gabriel? Deu quanto o x e o y? É aquela equação lá de cima, é, Gabriel? É aquela lá de cima? Vamos ver aqui, professor. Só vou reescrever ela, tá bom? Aqui do lado, para quem está acompanhando o smartphone, fique melhor a visualização. A equação de cima, nós tínhamos x mais 2y era igual a 7. E a equação de baixo, x menos 2y é igual a menos 5. Essa aqui eu vou precisar multiplicar com alguma coisa? Não.
Por quê, professor, que eu não vou precisar? Porque eu já percebi que o coeficiente aqui, professor, aqui tem 2 positivo, ó. E aqui tem 2 negativo. Já é o mesmo coeficiente? Perfeito, professor. Se eu passo o traço e soma as duas equações. X mais x, professor, vai dar 2x. Se nós somarmos mais 2y menos 2y, zero, professor, cancela. Esse cara cancela com esse. Então, fica igual 7 menos 5 dá 2. 7 menos 5 dá 2. Como é que eu finalizo? Fiquei agora com uma equação do primeiro grau com uma única variável. Professor, aquele 2x lá é a mesma coisa que 2 vezes x. O senhor tem que pegar aquele 2 passar para o outro lado dividindo. Vai ficar x é igual a 2 dividido por 2. Professor, x é igual a 1. Toda vez que a gente vai aplicar o método da adição, entenda que a gente já vai encontrar sempre uma equaçãozinha do primeiro grau com uma incógnita. Resolvendo esta primeira equação, a gente já tem a metade da solução desse sistema. Encontrei que o x, para esse sistema, vale exatamente 1. Tá, professor, e agora? Como é que eu faço para achar outra letrinha? Como é que eu faço para achar o y? Você vai pegar essa sua solução que você encontrou, esse x igual a 1, e você vai escolher uma daquelas duas equações para estar substituindo e desenvolvendo para achar o y. Já sei que o x vale 1. O professor pega a equação de cima. Pode ser? Professor, na equação de cima, essa aqui, ó, o senhor tem que x mais 2y é igual a 7. Se o x vale 1, no lugar do x eu coloco 1. 1, que foi o x que eu encontrei, mais 2y é igual a 7. Temos novamente uma equação do primeiro grau com uma única variável. Como é que resolve? Começa pegando aquele 1, professor, joga para o lado do 7. Ele, quando for para o lado do 7, ele vai passar subtraindo, professor. Então, vai ficar 1 mais 2y igual a 7. Esse 1 passa para lá, negativo. 2y é igual a 7 menos 1. 2y é igual a 6. Como é que eu finalizo? Como é que eu tiro aquele 2 da frente do y lá? Professor, é só passar para o outro lado dividindo. Deu certinho, Gabriel? Já conferi lá seu resultado. Parabéns, meu querido. Y é igual a 6 dividido por 2. Y é igual a 3, professor. Resolvido. Resolvido, professor. O x deu 1 e o y deu 3. Vocês entenderam a solução? Tem como a gente fazer um pouquinho mais de atividade? Tem como vocês tentarem fazer sozinhos e postarem para a gente no chat os resultados para depois a gente ir finalizando? Vamos lá, vamos fazer atividade. Eu quero que você resolva esses 3 sistemas que vocês estão visualizando pelo método da adição. Ou pelo método, ali está pedindo o método da adição. Eu vou fazer questão de fazer pelos 2 métodos para que vocês passem a comparar, professor, qual que é o método que você acharia melhor. Mas vamos primeiro fazer cada um deles pelo método da adição, para depois a gente fazer cada um deles pelo método da substituição. Pode ser? Vamos lá, professor. Na letra A, o senhor tem 2x mais y igual a 5. O senhor tem 3x menos y igual a 10. Aquele sistema, eu já bati o olho nele ali, e eu já percebi que ele está perfeito para ser resolvido pelo método da adição, professor. Por que que ele está perfeito para resolver pelo método da adição? Se você percebeu direitinho, nós temos 2x mais y é igual a 5. Na segunda equação, nós temos 3x menos y é igual a 10. Professor, olha só. O coeficiente do y eu não estou vendo, é 1. O coeficiente do outro y também é 1. Quando é que eu sei que a equação está perfeita
para ser resolvida pelo método da adição? Quando os coeficientes das duas equações são os mesmos e opostos. Em cima é um positivo, embaixo é um negativo. Professor, é só o senhor passar o traço e somar. Quanto é que dá 2x mais 3x? Dá 5x. Quanto é que dá um y positivo com um y negativo? Que eu nem preciso falar este 1. Eu simplesmente falo, quanto é que dá y menos y? Professor, esse aqui cancela com esse aqui. Dá 0. Se você quiser colocar 5x mais 0, você coloca. Só que como não dá nada, eu já coloco igual. 5 mais 10 dá 15. 2x mais 3x dá 5x. Cancelei o y de cima com o y de baixo. Por quê? Porque eles têm o mesmo coeficiente e sinais opostos. E somei o 5 com o 10. Como é que eu finalizo ali para achar o x? Professor, aqui eu tenho que o meu x vai ser igual a 15 dividido por 5. O meu x vai ser igual a 3. Você entendeu? E, professor, se eu achou o x e o y, eu vou pegar esse 3 e vou substituir, professor, em quaisquer uma daquelas duas equações lá. Ou no 2x mais y igual a 5, ou no 3x menos y igual a 10. Fica a seu critério. Vamos lá? Vou começar do zero aqui para ver se você entendeu. Estou aqui com a primeira equação, professor. Eu já entendi que quando eu não enxergo o coeficiente, ele vale 1. Aqui eu já percebi que eu já posso somar de cara, professor. 2x com 3x dá 5x. Esse y cancela com esse y igual a 15. Vai ficar x é igual a 15 dividido por 5. X é igual a 3. Professor, e agora? Agora que eu já sei que o x vale 3, eu vou pegar uma daquelas duas equações para estar substituindo esse 3. Se nós pegarmos a primeira equação, que tem 2x mais y igual a 5, o nosso trabalho é pegar esse 3 e substituir aqui. Deu quanto y, Gabriel? Menos 1 da letra A? É isso que você colocou para mim aí? Vamos ver. Vai ficar 2 vezes 3 mais y é igual a 5. 2 vezes 3 dá 6, mais y é igual a 5. Esse 6 ele vai passar para o outro lado, professor, subtraindo. Então, o meu y vai ficar 5 menos 6. Professor, o nosso y vai dar exatamente menos 1. Certinho, Gabriel? Muito bem. Eu pensei lá que você tinha colocado, porque eu vi separado lá. Eu pensei que fosse dar outra alternativa. Deu x igual a 3, y igual a menos 1. Vocês entenderam a resolução da letra A? Certeza? Certeza, certeza? É só vocês perguntarem. Prof, vamos para a letra B. Na letra B, eu acho que vocês perceberam. Aliás, já resolvi aqui a letra A. Vou fazer logo ela pelo método da substituição, para a gente comparando. Deixa eu copiar aqui para vocês. É 2x, só estou copiando ela. 2x mais y é igual a 5. E, professor, 3x menos y é igual a 10. Professor, se eu fosse resolver esse sistema que agora há pouco foi resolvido pelo método da adição, compara comigo, olha só. Olha o teu trabalho. Está resolvido aí, encontrei x igual a 3, encontrei y igual a menos 1 pelo método da adição, professor. Aqui nós fizemos pelo método da adição. Eu vou pegar esse mesmo sistema agora e vou resolver com vocês pelo método da substituição. Aí você escolhe qual que é o método que você acha mais fácil. Como é que funciona mesmo o método da substituição? Pelo método da substituição, eu tenho que escolher uma das duas equações para isolar a letra. Ou eu escolho a equação de cima, que eu chamo de equação 1, ou eu escolho a equação de baixo.
De preferência, você escolha a equação que tem os menores valores e, se possível, aquela equação onde uma das letras tenha coeficiente 1. Como assim uma das letras tem coeficiente 1? Se você olhar a primeira equação, na primeira equação o coeficiente do x é 2. Na primeira equação o coeficiente do y é 1, professor. Na segunda equação, coeficiente do x é 3 e o coeficiente do y é menos 1. Eu vou escolher a primeira, pode ser? A primeira. Tranquilo, grande Gabriel. Valeu, cara. Olha só. Primeira equação. Eu tenho 2x mais y igual a 5. Qual que seria a letra, a variável ideal para a gente isolar? Qual que seria? A ideal. Professor, o y. O y seria a ideal para a gente isolar. Por quê, professor? Porque o coeficiente é 1. Então, eu vou isolar o y. O que é isolar? É deixar o y sozinho no primeiro membro. Vai ser 5 menos 2x. Pronto, professor, eu isolei o y. Eu isolei o y. Eu estou dizendo ali para você que o y é igual a 5 menos 2x. E agora, professor, como que é o nome do método que a gente está usando agora aqui? Nós estamos fazendo o método da substituição. Por que que o nome do método é substituição? Porque a gente vai isolar uma letra, está aqui, professor, o y vale 5 menos 2x, e nós vamos substituir na outra equação. Prof, eu vou substituir aqui, ó. Então, como é que vai ficar, professor, após a substituição? Nós vamos ter 3x menos o valor do y que eu isolei lá, que é 5 menos 2x é igual a 10. O que é que você acha? Está dando mais trabalho ou menos trabalho do que o método da adição, que nós acabamos de resolver esse sistema, professor? Para mim está dando mais conta, eu não sei para você aí, ó. Então, professor, vou ter que eliminar aquele parêntese, vou ter que ter o cuidado com o jogo de sinal, vai ficar 3x menos 5 mais 2x é igual a 10. Resolvendo esta equação aqui, professor, 3x mais 2x vai dar 5x menos 5 é igual a 10. Aquele 5 ali vai passar para o lado do 10, não é isso? O que tiver letra no primeiro membro, que não tiver letra no segundo. Sempre que eu trocar qualquer termo algébrico de lado, troco a operação. Então, vai ficar 5x igual a 10 mais 5. Continua a resolução. Eu tenho que 5x é igual a 15. X é igual a 15 dividido por 5. X é igual a 3. Ufa! O que é que vocês acham? Deu mais trabalho ou menos trabalho do que o método da adição? Vou já voltar lá para vocês compararem a quantidade de conta que a gente fez literalmente aqui. Já acabou? Ainda não. Nós encontramos apenas o x. Agora eu vou pegar esse x, vou substituir lá onde nós isolamos o y, professor. Vou substituir ele aqui, ó. O meu y vai ser 5 menos 2 vezes o valor do x. O meu y vai ser 5 menos 2 vezes 3, que dá 6. O meu y vai dar menos 1. Independente do método resolutivo que você venha a escolher, o resultado sempre será o mesmo. Agora, o trabalho, ou como vocês dizem para mim, o tamanho da conta é diferente, professor. Olha o método da adição. Olha o tamanho da conta que nós fizemos no método da adição. Eu somei as equações, deu 5x igual a 15, x é igual a 15 dividido por 5, x igual a 3. Olha o tanto de conta que nós fizemos para achar o x, professor. Professor, pelo método da substituição, dá mais conta. Agora, cabe a você analisar qual dos dois métodos é o mais interessante. Deixa eu fazer a letra B pelos dois processos. Olha a letra B, professor. Também ideal
para o método da adição. Quando eu vejo esse sistema aí, professor, eu não faria ele pelo método da substituição jamais. Por quê? Porque ele já está no ponto de cancelar. Se você percebeu bem, aqui é 1, professor. Está o mesmo coeficiente, porém com sinais opostos. Professor, já passa o traço e soma as equações. 5x mais 2x, professor, dá exatamente 7x. 1y menos 1y mais 1y. Cancela se eu somar. Que é igual 7 mais 7 vai dar. O que é que vocês acham? Eu estou aplicando aqui o método da adição. Professor, e aqueles que têm que multiplicar? Calma, vou já colocar. O último exemplo a gente vai ter que multiplicar. Professor, para finalizar aqui, esse 7x igual a 14 é a mesma coisa que 7 vezes x igual a 14. Logo, esse x, professor, que está na frente, ou desculpa, esse 7 que está na frente do x, ele vai passar para o lado do 14, dividindo. X é igual a 2. Tá, professor, e agora? O senhor somou as duas equações ali, professor, ficou 7x igual a 14, x 14 por 7, x igual a 2. O que é que eu faço com aquele x? Eu vou substituir no x ou da primeira equação ou da segunda. Professor, vamos pegar aqui a segunda equação? Mas pode ser qualquer uma das duas? Pode ser qualquer uma das duas. Na segunda equação, nós temos 2x mais y é igual a 7. Não é assim a equação? Eu já sei que o x vale 2. Então, onde tiver o x, eu vou botar 2. Vai ficar 2 vezes o valor do x, que é 2, mais o y é igual a 7. Resolvendo, professor. 2 vezes 2 vai dar 4, mais y é igual a 7. O que é que eu vou fazer com aquele 4, professor? O senhor vai passar para o segundo membro subtraindo. Vai ficar y é igual a 7 menos 4. Y é igual a 3. Resolvido o segundo sistema pelo método da adição. E se nós fôssemos resolver pelo método da substituição, daria mais trabalho? Vamos ver aqui. 5x menos y igual a 7. E 2x mais y igual a 7. Se nós vamos resolver o sistema pelo método da nós temos que começar escolhendo uma das equações para isolar ou x ou y. O que foi colocado durante as aulas? Que para nós escolhermos a equação, de preferência, a gente deva escolher uma equação onde a letra tenha coeficiente 1, para facilitar este meu cálculo. No caso ali, professor, eu tenho o coeficiente 1 no y da de cima, no y da de baixo. Só que a da de baixo 1 é positivo, que é melhor ainda. Então, professor, eu vou isolar a equação 2. Ó. Eu tenho aqui a equação 1, eu tenho aqui a equação 2. Eu vou fazer com a equação 2, que é 2x mais y igual a 7. Quem que a gente vai isolar aqui? O x ou o y? O y. Por quê? Porque ele tem coeficiente 1. Quando tem coeficiente 1 é melhor para a gente estar isolando. Então, vamos isolar o y, professor. Eu vou dizer aqui que o y, ele vale 7 menos, aí vou passar o 2x para o outro lado. Isolei, professor. O y, ele vale 7 menos 2x. O método que eu estou aplicando agora é o método da substituição. Prof, se eu pego agora aquele 7 menos 2x, e o senhor vai substituir na outra equação, que é o que eu quero que vocês não confundam. Se eu escolhi a equação 2 para isolar, na hora de substituir o y, não pode ser na mesma equação. Se eu comecei pegando a equação 2... Opa, professor, deixa eu apagar aqui. Marca texto. Pronto.
Eu não comecei isolando o y da equação 2? Está aqui, professor, o y foi isolado da equação 2. Então, se eu for substituir, eu tenho que substituir obrigatoriamente na 1. Qual que é a 1, professor? A 1 aqui ele disse que é 5x menos y é igual a 7. Vai ficar 5x menos o valor de y que nós isolamos lá, que é 7 menos 2x é igual a 7. Vê se você entendeu. O valor do y, eu isolei, ele vale 7 menos 2x, professor. Isolei lá, professor, substituí no lugar do y da equação 1. Não pode ser na própria equação que eu isolei, tá bom? Agora, tem que fazer aquela conta. Tem que começar isolando lá, professor. Isolando não, perdão. Eliminando o parêntese, faz o jogo de sinal. Vai ficar 5x, menos o 7 lá vai ficar menos 7. Menos com menos 2 vai ficar mais 2x é igual. Agora, resolver essa equação. Já dá de reduzir os termos semelhantes. Já dá da gente fazer 5x mais 2x, professor, dá exatamente 7x menos 7 é igual a 7. Esse 7, professor, ele vai passar negativo, ou, aliás, o 7 negativo vai passar para o outro lado positivo, vai ficar 7x é igual a 7 mais 7. 7x é igual a 14, professor. E agora, o 7 passa dividindo, né, professor? X é igual a 14 dividido por 7. Professor, certinho, ó. X deu 2. X deu exatamente 2. O que eu quero que você perceba é que, independente do método, o resultado sempre vai dar o mesmo, mas um com mais conta do que o outro. Acabou? Ainda não. Depois que nós resolvemos essa pequena equação do primeiro grau, pequeno não, essa grande equação do primeiro grau, eu vou ter que pegar o valor do x que eu encontrei e substituir lá no ponto de partida, lá onde nós isolamos o y, professor, para encontrar, professor, justamente ele, ó. Vai ficar y é igual a 7 menos 2 vezes o x, que nós encontramos que é 2. Y vai ser 7 menos 2 vezes 2 dá 4. Y é igual a 3. Resolvida a segunda pelo método da substituição. Pessoal, agora aquela terceira lá, eu acho que o da substituição vai ser melhor. Será? Vamos ver aqui, professor. Olha a letra C. A letra C, professor, você acha que já dá para cancelar o y direto? O que é que você acha? Não, professor, direto, não dá não. Sabe por quê? Porque o coeficiente do y na equação de cima é 1. E o coeficiente do y na equação de baixo também é 1, professor. Olha aí, professor, tá certo, são iguais. Só que, peraí, professor, não são completamente iguais. Os dois aqui, ó, são negativos. Para a gente aplicar o método da adição direta, tem que ter o mesmo coeficiente. Beleza, já está o mesmo coeficiente lá. Só que tem que ter sinais opostos. Lá eles têm o mesmo sinal. Então, eu teria que ter a necessidade da multiplicação, mas não precisava ser nas duas equações. Eu quero que vocês entendam que a ideia central é, eu posso pegar só a equação de cima e tentar multiplicar ela de modo que os coeficientes das duas, após a multiplicação, se tornem os mesmos, porém opostos. E, professor, então, tipo, a única coisa que está me impedindo de somar logo direto, de aplicar direto o método da adição, é porque o coeficiente do y lá, eles têm o mesmo sinal e eles têm que ter sinais opostos, é isso? É isso mesmo. Então, eu poderia começar multiplicando esta equação de cima por menos 1. Por quê, professor? Porque ela iria alterar o sinal de todo mundo. Como assim, professor? Se eu multiplicar esta equação de cima por menos 1 e reescrever ela aqui embaixo, ela iria ficar 4x vezes menos 1 vai dar menos 4x.
menos 1y vezes menos 1 vai ficar mais 1y. E menos 4 vezes menos 1, o 4 vai ficar positivo. Então, professor, o que vai sobrar para a gente é o 5x menos y é igual a 1 e o menos 4x mais y é igual a 4. Observa que o simples fato de eu ter multiplicado apenas a equação de cima por menos 1 já fez a mudança do sinal do coeficiente y lá, professor. Ficou um y positivo. Então, agora ficou no ponto que eu queria, professor. Eu já posso simplesmente somar as duas equações. Professor, 5x, se eu falar somar, mas embaixo tem negativo. Na realidade, nós vamos realizar as operações com os coeficientes e realizando os respectivos jogos de sinais. 5 menos 4, professor, dá 1x, professor, dá só x. Esse y cancela com esse y, que é igual 1 mais 4 dá 5. Entendeu? Não? Vou começar de novo. Presta atenção. Olha só. Nessa situação, você percebeu que aqui, professor, está igual, professor, só que os dois são negativos. O senhor foi lá e multiplicou essa de cima por menos 1, professor. Para quê? Para mudar o sinal. Vou até fazer aqui mesmo. Ó. Então, ela vai ficar menos 4x mais y é igual a 4. A de baixo eu não multipliquei com ninguém. Ficou 5x menos y é igual a 1. Se o senhor somar, menos 4x mais 5 dá 1x. Cancelei esse y com esse y, é igual a 4 mais 1, 5. Encontrei o valor do x. Professor, como é que eu vou fazer para achar o y? Você vai pegar esse x igual a 5. Você vai substituir, professor, em qualquer uma daquelas duas equações, ou na primeira ou na segunda. Eu vou substituir na segunda, pode ser? 5x menos y igual a 1. Se eu sei que 5x menos y é igual a 1, e eu já sei o valor do x, que é 5, vai ficar 5 vezes o valor do x, que é 5, menos y é igual a 1. Fazendo a conta, 5 vezes 5, 25, menos y igual a 1. Aquele 25 vai passar para o lado 1 subtraindo, vai ficar menos y é igual a 1 menos 25. Menos y vai dar igual a menos 24. Tá, professor? E agora? Professor, o senhor vai multiplicar tudo por menos 1. Por quê, professor? Só porque o coeficiente lá ficou negativo. Se eu multiplicar toda esta expressão por menos 1, nós vamos ter que y é igual a 24. Tá aí, professor. Achei o valor do x, achei o valor do y. Prof, essa daí não seria mais fácil pelo método da substituição, não? É isso que eu quero de vocês, que vocês escolham o método mais adequado. Prof, mas eu acho que o da adição aqui também não deu tanto trabalho, não, porque foi apenas uma multiplicação que nós realizamos. Então, peraí, professor. Se nós fôssemos fazer 4x menos y igual a menos 4, 4x menos y igual a menos 4. E 5x menos y igual a 1, 5x menos y igual a 1, e nós quiséssemos resolver ela aqui pelo método da substituição, eu acho que ia dar um pouco mais de conta. Quanto mais, prof, eu vou ter que escolher uma das equações para me isolar a letra. Ou eu vou escolher a equação 1, ou eu vou escolher a equação 2. Qual das duas você acharia mais interessante para nós estarmos escolhendo? Professor, eu acho que a equação pode ser a 1 ou a 2, tanto faz. Vou pegar a 1, tá bom? Se eu escolher aqui a equação 1 para me isolar, deixa eu repetir ela, é 4x menos y é igual a menos 4. Quem que seria, professor, a incógnita que a gente utilizaria aí, professor, para estar isolando? Quem vocês achariam melhor para isolar, o x ou o y? Sempre
para escolher a variável, nós escolhemos sempre aquela variável que tem coeficiente 1, de preferência, no caso o y ali. Então, professor, vai ficar, deixando o y sozinho, vai ficar menos y é igual ao menos 4 menos o 4x que eu passei para o outro lado. Prof, mas o meu y ficou negativo. Se bem que esse aí nem importava, porque lá na outra era menos y, mas o hábito aqui é deixar a variável positiva. Eu vou pegar a expressão, eu vou multiplicar toda ela por menos 1, para quê? Para mudar o sinal da letra lá, professor. Menos y multiplicado por menos 1 dá y, que é igual, menos 4 vezes menos 1 dá 4 positivo, menos 4x vezes menos 1 vai dar mais 4. Tá aí, professor. Isolei a letra bonitinha. Eu sei que o y, ele vale para mim 4 mais 4x. O que eu vou fazer com esse y? Se eu isolei a primeira equação, só para você lembrar, pelo método da substituição, se eu escolhi a primeira equação, professor, na hora de substituir, eu tenho que substituir na segunda. Ou seja, no lugar daquele y ali, professor, esse aqui, ó, eu vou escrever 4 mais 4x. Então, vai ficar 5x menos, vou abrir o parênteses para botar o valor do y lá, que é 4 mais 4x é igual a 1. E vou resolver essa conta aqui, ó. Ou seja, isso aqui, professor, é o valor do y, que a gente simplesmente substituiu. Por que eu coloquei o parêntese? Para que a gente não esqueça que aquele menos que está na frente do y, ele vai fazer jogo de sinal com a expressão que o representa. Qual que é a expressão que o representa? O y ele é igual a 4 mais 4x. Então, peraí, professor, vai ficar 5x. Vamos eliminar os parênteses aqui, professor. Menos o 4 vai ficar menos 4. Menos com mais dá menos 4x, que é igual a 1. Professor, resolvendo os termos semelhantes aqui, 5x menos 4x dá x, menos 4 é igual a 1. O 4 vai para o lado do 1, vai para o lado do 1 somando. X é igual a 1 mais 4. Professor, x vai ser igual a 5. Foi esse mesmo resultado que nós encontramos pelo método da adição? Foi sim, professor, só que foi mais rápido. Ó, a gente somou as equações e já encontrou que o x é igual a 5. De cara. E aqui, professor, eu tive que fazer, aqui, eu tive que fazer isolar, substituir, professor, para me chegar nesse 5 que vocês estão visualizando aí, ó. Muito mais conta. Acabou? Ainda não. Eu ainda tenho que encontrar o y, professor. Eu ainda tenho que pegar esse x, que é igual a 5, e tenho que substituir aonde? Prof, o senhor vai ter que pegar esse 5 aqui, o senhor vai substituir aqui, ó. Lá onde eu tinha isolado o y. Sempre o método da substituição é escolhe uma das equações, isola uma letra. A gente escolheu a primeira equação, isolamos a letra y. Descobrimos que a letra y ela é igual a 4 mais 4x. Vou pegar aquele 4 mais 4x e vou substituir onde tiver o y na outra equação, professor. Está lá, ó. Substituir, originou uma pequena equação do primeiro grau, fui resolvendo, principalmente tendo-se o cuidado com o jogo de sinal, que é o cuidado que eu tenho que ter na hora de resolver. Prof, resolvi, encontrei que x é igual a 5. Opa, grande Gabriel, seja bem-vindo, meu querido. Prof, agora só é substituir novamente. O meu y vai ser igual a 4 mais 4 vezes o valor do x, que é 5, professor. Então, vamos nós. Y é igual a 4 mais 4 vezes 5, 20, professor. Deu grande o valor agora. Deu. Não é obrigado a dar valor pequeno, não. Pode dar valores grandes. Prof, y vai ser igual a 24.
Prof, acabou? Deu 24 a outra, agora eu achei estranho. A outra deu 24 também. Estava até preocupado, eu tinha até esquecido o resultado. Compara os dois processos. Qual dos dois processos você achou mais fácil aí, ó? Tenho aqui, professor, método da adição, esse aqui, método da substituição. Prof, eu ainda acho o método da substituição melhor, porque tem mais conta. Então, você resolve pelo método da substituição. Agora, o que acontece? Se você se deparar com um sistema, onde nesse sistema não tenha nenhuma das incógnitas com coeficiente 1, o teu sistema ele vai se tornar uma equação fracionário. Ele vai se tornar uma equação. Já finalizamos, grande Gabi, até porque já está bem no finalzinho, tá bom? Então, o que a gente está colocando para vocês? Qual método é mais adequado? Gente, o método da substituição, ele só é interessante se uma das letrinhas tiver coeficiente 1. Como assim, professor? Se eu tiver só x, você não vê o número na frente dele. É interessante. Ou aparece o y, professor, sem nenhum número na frente dele, que quando não tem nenhum número, a gente diz que o coeficiente é 1. Aí é interessante eu aplicar o método da substituição. Mas, professor, se todas as variáveis, todas as incógnitas, nenhuma delas tem coeficiente 1, se você for fazer pelo método da substituição, que pode ser feito, você vai ter uma equação do primeiro grau fracionária. Vai ter que tirar MMC e vai dar bem mais trabalho. Agora, prof, e se nenhum dos coeficientes for 1? Método da adição. Professor, e se os coeficientes não forem iguais? Nesse caso, você tem que torná-los iguais. Como é que você faz isso? Você multiplica as equações, a de cima e a de baixo, por um mesmo número. Minha diretora, você tem como colocar só um slidezinho em branco para mim? Só para me finalizar? Ah, não, acho que não vai precisar não. Já está quase acabando. Eu ia colocar, vou colocar bem aqui no finalzinho mesmo. Está aqui, ó. Se eu colocasse esse sistema para vocês aqui, só para me fazer um último comentário. 2x mais 3y é igual, professor, a 18 e 5x menos 4y é igual a 10. Esse sistema que eu estou colocando para vocês aqui, ele não dá, aliás, dá, mas não é interessante que você opte pelo método da substituição. É isso que eu quero. Você olhou para o sistema, você já sabe que método da substituição não é interessante para ser utilizado aí. Por quê, professor? Todos os coeficientes aqui, ó, 2, 3, 5, 4. Tem algum coeficiente 1? Não, professor. Então, qual que seria um método que eu devo utilizar aqui? Professor, para esse tipo de sistema, nós devemos utilizar o método da adição, professor. Por quê? Porque a gente vai multiplicar a equação de cima, a equação de baixo por um mesmo número, professor, que torne esses coeficientes, não pelo mesmo número, mas por números, que tornem, professor, os coeficientes ou da variável y ou da variável x os mesmos, porém com sinais opostos para a gente fazer a nossa soma. Eu espero que vocês tenham entendido. Pelo menos alguns que perguntaram, a gente foi esclarecendo aí. Quem não perguntou, o material vai ficar disponível para vocês lá na plataforma do Canal Educação. Para você estar tentando fazer novamente as atividades, chegou na atividade, aperta o pause, tenta fazer sozinho, tá bom? Aí, à medida que você finalizou, aperta o play para ver se você conseguiu realizar o processo sozinho. Pode ser? Mas fica tranquilo, a gente ainda vai ter mais uma aula de sistemas de equações, tá bom? A gente vai ficando por aqui, desejando a todos aquele boa noite. Fica com Deus. Estou te aguardando na próxima aula. Forte abraço e até lá. Tchau, tchau, galerinha.